Show. Vamos aí abrir nossas Bíblias em Gênesis capítulo 2. Porque nessa noite nós vamos iniciar uma série de exposições bíblicas sobre o tema família. Tá? Então, fiz uma seleção de alguns textos das Sagradas Escrituras que nos trazem lições para nossas famílias. E gostaria de compartilhar com os irmãos. Na verdade, eu comecei essa série em nossos encontros online, né? Enquanto nós estávamos totalmente paralisados em nossas atividades. Mas como alguns irmãos perderam esses encontros, e nem sempre eles são os mais ideais, eu decidi reiniciar a série, né? E a série será gravada. E os irmãos que perderam, porventura não assistiram, podem voltar, né? E eu vou disponibilizar lá no canal no YouTube que eu ainda vou criar. Mas, por enquanto, a gente não tem aqui o equipamento necessário para transmissão, né? É até bom que assim seja. E nós vamos gravar e depois colocar disponível para os irmãos. E nós estaremos, meus irmãos, falando nessa noite a respeito da origem da família. E se há um livro na Bíblia que é o livro das origens, é o livro do Gênesis, que conta a origem do povo hebreu, que conta a origem dos homens de Deus e a origem do homem, do ser humano, a origem de tudo que há, de tudo que existe. Então, Gênesis capítulo 2 nos diz assim: assim foram acabados os céus e a terra, e todo o seu exército. E, havendo Deus terminado no sétimo dia a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito, e abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Essa é a gênese dos céus e da terra, quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. Não havia ainda nenhuma planta no campo, na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra, e também não havia homem para lavrar o solo. Mas uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista, e boas para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia, repartindo-se em 4 braços. O primeiro chama-se Pison, e é o que rodeia a terra de Havilá, onde há ouro. O ouro dessa terra é bom. Também lá se encontram lá o bidélio, a pedra de ônix. O segundo rio chama-se Gion, é o que circunda a terra de Cush. O nome do terceiro rio é Tigre, e o que corre pelo oriente da Síria. E o quarto é o Eufrates. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden, para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem seja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea.
Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem para ver como este lhes chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então, o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma de suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher, e lhe a trouxe. E disse o homem: esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porque do varão foi tomada. Por isso, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro, homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Amém. Vamos orar a Deus. Senhor Deus, Pai querido, nós adoramos o Teu nome, te enaltecemos mais uma vez nessa noite. Agradecemos a Deus pelos cânticos que entoamos ao Senhor. Agradecemos a Deus pelos recursos que o Senhor tem nos dado e nos dar a Deus a graça de poder contribuir com a Tua obra, para que ela cresça, para que ela abençoe mais vidas. Senhor Deus, Pai amado, nessa noite pedimos que fale aos nossos corações, que, ó Deus, mova, ó Deus, os nossos corações para perto do Senhor. Quebrante, ó Deus, a dureza que há nele, nos mostre o nosso pecado, nos faça que nos rendamos à sua vontade. Que a Tua palavra, ó Deus, cumpra o propósito para o qual foi enviada. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Queridos irmãos, nós vivemos numa era em que as pessoas querem reinventar a família. A gente usa até aquela expressão, tem gente que acha que reinventou a roda. Né? Como que você reinventa a roda? Uma roda é sempre uma roda. Até pouco tempo atrás, essa semana inclusive, eu vi uma manchete sobre isso, né, que uma empresa, né, conseguiu reinventar a roda, esse era o título, né? Porque conseguiram construir uma tecnologia em que as transmissões faziam com que o carro formasse uma base que pudesse construir qualquer tipo de carro em cima e aproveitar seu espaço. E ali há um grande potencial para que no futuro se desenvolvam mais carros elétricos. Né? Uma tendência, né, mundial de uma migração de carros, né, do combustível fóssil para carros elétricos. E uma das dificuldades é aumentar o espaço e ter materiais mais leves para economizar energia. E aí dizia lá o título lá que reinventaram a roda. Na verdade não reinventaram, porque a roda continua a mesma roda que nós sempre conhecemos. Um círculo. E quando nós falamos de família, é também impossível reinventar a família. Nós costumamos dizer que existem aqueles no nosso tempo que querem destruir a família. Porém, outros querem, na verdade, construir a sua própria família, o seu próprio modelo de família. Mas quando nós olhamos para a história, olhamos para o passado e olhamos para as Escrituras, nós vemos que há um padrão para aquilo que Deus chama de família. Não é uma família, 2 homens e um cachorro, 2 mulheres e um gato. A Bíblia nos fala de forma muito clara o que é família.
Nós precisamos reafirmar, nós como cristãos temos o direito de afirmarmos o que é família, porque nas Escrituras nós encontramos os detalhes, aquilo que Deus fala sobre nós sobre isso. Quando nós olhamos para o livro de Gênesis, nós vemos a origem da família. E nós vivemos um tempo tão difícil que falar, às vezes, de coisas muito óbvias e simples, e que não tem por objetivo ofender as pessoas, cria tanto estardalhaço que muitas vezes nos calamos. O pastor Iago Martins, eu postei lá no nosso grupo da congregação, iniciou na semana passada uma série sobre casamento homossexual. E ele já se preparou, né? Já colocou lá um vídeo se preparando, possivelmente para ataques de supressão das suas ideias. Ele diz claramente ali que não está fazendo vídeos odiosos, nem vídeos para denegrir pessoas, mas sim para discutir um assunto que está sendo posto em sociedade. É possível que dois homens formem uma família? O que nós aprendemos, o que nós vemos quando nós olhamos para as Escrituras? Nós vemos, meus irmãos, quando nós olhamos para o capítulo 2 do livro de Gênesis, a primeira coisa é que precisamos entender como se funciona a escritura hebraica. Porque algumas pessoas pensam erradamente que no capítulo 2 há um equívoco daquilo que está sendo ensinado. Porque se você olhar o capítulo 1, no capítulo 1 Deus já fala que criou o homem. No versículo 26 ele diz, olha, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E tem ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. E criou Deus, pois o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Então algumas pessoas erradamente pensam, olha, mas é dito que Deus criou o homem no capítulo 1. E agora no capítulo 2, novamente está sendo dito que Deus cria o homem e cria a mulher. E dessa interpretação errônea, surgiu, por exemplo, os ensinos de que, na verdade, Deus fez duas mulheres para Adão. E que uma dessas mulheres, ela se perverteu, né, desobedeceu, e se transformou num demônio, né? Num tipo de demônio que toma os homens na noite, né? E essa mulher chamava-se Lilith, né? Se os irmãos pesquisarem na mitologia hebraica, vão ouvir falar sobre isso. Porém, uma característica da poesia hebraica é de que, às vezes, um fato ele é narrado, e após esse fato ser narrado, ele é recontado em maiores detalhes. E o que está sendo feito no capítulo 2 aqui é justamente isso. E quando nós lemos o início do versículo do capítulo 2, nós vemos exatamente isso. Olha, assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. Ele está recontando a história da criação e dando uma atenção especial para o homem e para a mulher. A Bíblia não se conteve em simplesmente dizer, olha, Deus criou homem e mulher e pronto, acabou. Deus fez questão de deixar um capítulo para nós, dizendo quem é o homem, quem é a mulher e quais são os seus papéis na sua vontade. Nós precisamos, meus irmãos, entender isso, pois parece até um clichê, né? Mas nós falamos isso sempre, que Satanás quer destruir as famílias. Que famílias estão sendo destruídas, e parece que a gente repete tanto isso, e que às vezes parece que é uma coisa comum, mas a realidade, meus irmãos, é que isso é algo muito sério, e que na verdade Satanás tenta destruir a família desde o início da criação, como nós veremos especificamente sobre isso na semana que vem. E meus irmãos, nós já nos perguntamos por que há tanta divisão nas famílias. Porque às vezes nós não nos entendemos com as pessoas mais próximas de nós. Por que isso acontece? Por que nos afastamos às vezes daqueles que nos geraram?
daqueles que talvez deveríamos amar, e às vezes nos relacionamos superficialmente com outras pessoas. E às vezes vivemos num vácuo de existência, buscando sempre relacionamentos superficiais, vazios, sem compromisso, sem comprometimento. Porque, meus irmãos, é por essa razão que a igreja está sendo esvaziada. As pessoas não querem relacionamentos muito próximos. Porque quando as pessoas se conhecem demais, os seus pecados começam a aflorar. E uma característica do nosso tempo é que ninguém quer ser repreendido. Ninguém quer ser confrontado em seu pecado. Nós preferimos, então, relações em que nós nos relacionamos até certo ponto, em que é agradável. Porque é muito interessante sair com um amigo, com colegas, para comer um churrasco, para comer um lanche. Mas o difícil é quando lidamos com esses amigos dia após dia e nós vemos que eles nos incomodam, que eles têm defeitos e falhas que às vezes nós achamos que são inconcebíveis. E quando nós estamos no ambiente da família, essas características afloram. Mas o que a palavra de Deus nos diz? O que Deus nos mostra? Como Deus criou o homem, como Deus criou a mulher? Em primeiro lugar, meus irmãos, nós vemos nesse texto o lugar que Adão foi colocado na criação de Deus. No versículo 1 ao 7, nós vemos que Deus, após ter acabado todo o exército dos céus, o versículo 2 diz, e havendo Deus terminado no 7º dia a sua obra, que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que, como o Criador, fizera. E essa é a gênese dos céus e da terra, quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. Não havia nenhuma planta no campo na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra, e também não havia homem para lavrar o solo, mas uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Algumas coisas, meus irmãos, Deus quer deixar claro aqui nesse texto. Deus não tem por preocupação, o escritor bíblico não tem por preocupação, quando narra esse texto, nos dar uma narrativa precisa de como foi a criação do universo. Tem pessoas que querem ler o livro de Gênesis e encontrar nele um livro de ciências. Querem ali encontrar uma descrição clara de como foi que Deus criou. Será que foi uma evolução? Será que ele fez uma mágica e tudo surgiu? Será que foram milhões e milhões de anos de movimentos, de placas tectônicas? A Bíblia não está nem aí para nada disso. E às vezes nós nos preocupamos com questões que também não fazem diferença alguma para nós. Porque o que Deus quer mostrar aqui é, em primeiro lugar, que Ele criou tudo que existe. Deus quer mostrar a nós que tudo aquilo que existe não veio do nada. Nós não saímos do acaso. Nós não somos filhos de chocadeira. Alguém planejou a existência de todo o universo e a nossa existência. A segunda coisa que nós vemos aqui, meus irmãos, que o homem, ele é a coroa da criação divina. Deus faz tudo o que faz. Nós vemos no capítulo 1. E a cada coisa que Deus faz, a cada dia que termina, Deus diz, olha, isso é bom. Ele diz, isto é bom. E viu Deus que a luz era boa. E viu Deus que isso era bom. E tudo era bom. Mas quando Deus cria o homem, Deus diz, isto é muito bom. O homem, meus irmãos, é muito bom diante de Deus. Deus criou o homem com valor supremo sobre a criação.
se nós não entendemos esse aspecto, meus irmãos, espiritual do valor humano, tanto faz se nós abortamos, se nós abandonamos nossos filhos, se nós os odiamos ou fazemos pouca diferença. Mas quando nós vemos que cada ser humano tem valor na criação de Deus, nós entendemos o nosso lugar naquilo que Deus fez. Nós vemos também, meus irmãos, que de toda a criação, somente o homem recebeu o fôlego da vida. Diz o texto que Deus soprou nas narinas de Adão o fôlego de vida e ele se tornou alma vivente. Nós somos dotados, meus irmãos, de uma alma. Nós somos dotados de algo que a ciência não pode detectar, microscópio não pode enxergar, raio-x ou a ultrassonografia é incapaz de ver. Nós somos dotados de algo que Deus nos deu e que nos permite nos relacionarmos com Ele. Em segundo lugar, meus irmãos, nós vemos nesse texto o homem no jardim que Deus criou. Deus não somente criou o homem, mas diz nos versículos 8 a 17 que Deus criou um jardim. Diz o versículo 8, plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda a sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento. E também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia, repartindo-se em 4 braços. O primeiro se chama Pison, e rodeia a terra de Avilá, onde há ouro. O ouro dessa terra é bom. Também se encontra lá o bidélio, a pedra de ônix. O segundo rio se chama Gion, e é o que circunda a terra de Cuxi. O nome do terceiro é Tigre, o que corre pelo oriente da Síria. E o quarto é o Eufrates. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Meus irmãos, quem não gostaria de viver nesse lugar? Deus criou o homem, criou o universo, e Deus plantou, diz o texto, um jardim especial para que o homem morasse. E tudo nesse jardim era do melhor. As melhores árvores frutíferas, a paz perfeita, o ouro que havia ali era o melhor. Essa região, esse jardim era regado por rios. Ele era virado para o Oriente. Dentro da Escritura, esse estar virado para o Oriente significa fartura. Significa o local do sol nascente, onde o sol nasce. Deus fez um paraíso para o homem morar, meus irmãos. E nós pensamos muitas das vezes, olha, o que nos falta é isso. O que nos falta é um lugar assim para viver. Um lugar assim para morar. É dinheiro para ter isso, ou para ter aquilo, ou fazer a viagem tal. Mas nós vemos, meus irmãos, na história da criação, que Deus deu de tudo o melhor para que o homem aproveitasse. Porém, como nós iremos ver na semana que vem, o homem ambicionou a única coisa que Deus o privou. O homem, meus irmãos, tinha um compromisso espiritual com Deus no jardim. É outro ponto destacado nesse trecho. Deus diz, olha, que você deve cultivar e guardar. Dentro da Escritura do Pentateuco, nós veremos mais à frente, Levítico, que essa expressão muito se assemelha à expressão dos levitas no cuidado do templo, no cuidado do tabernáculo.
Então, Adão foi chamado a um compromisso de cultivar e guardar aquele jardim. Agora, algo interessante. Do que Adão tinha que guardar o jardim, se só existiam ele e nem a sua mulher existia, na verdade? A Bíblia diz que até aquele momento existem os animais e ele existe. Mas Deus manda que ele guarde o jardim, mas guardar do quê? Deus deu ao homem, meus irmãos, nesse texto uma ordem muito simples. Olha, você pode comer de tudo. Você pode comer de toda a árvore, mas não faça somente uma coisa. Não coma da árvore que está no meio do jardim. A árvore do bem e do mal, do conhecimento do bem e do mal. Não coma dessa árvore. Então nós vemos aqui um aspecto dessa guarda de Adão. Adão deveria se guardar do mal que ali estava presente, de algo que não poderia ser feito. Deus dá uma ordem. E nós ainda, meus irmãos, hoje, olhando para esse texto, nós temos um compromisso como homens para guardarmos e protegermos nossas famílias. Deus chama homens para conhecerem a palavra de Deus. Como nós veremos à frente, é a falha em guardar a palavra de Deus que vai trazer a tragédia sobre a família do primeiro homem. Mas, irmãos, vivemos um tempo de homens frouxos, homens irresponsáveis, homens que ainda já estão na fase adulta, barbudos talvez, e comendo nas costas dos pais e das mães. Ao ponto de que, se não me engano, há pouco tempo atrás, vi uma notícia de que um casal lá na Inglaterra, se não me engano, estava querendo entrar na justiça para expulsar o filho de casa. Porque o cara não queria sair de casa de jeito nenhum. Você imagina um burro velho lá com, com 50 anos jogando videogame e deitado no sofá. Nunca vivemos, meus irmãos, um momento de tanta frouxidão como os tempos de hoje. Eu falava com a minha esposa há um tempo atrás, quando eu treinava taekwondo. As meninas tinham uma característica que os meninos não tinham. As meninas davam um chute num parachute lá, com a força que os meninos estavam lá igual uma mosca morta. Meus irmãos, precisamos ressaltar a importância em nossas igrejas de homens que sejam homens. Porque estamos num tempo em que dizem para nós que somos todos iguais. E esse igualitarismo nivela tanto as pessoas que no fim, na verdade, o que sobra não é que nós somos todos iguais. Existe sempre alguém superando alguém. E a fraqueza dos homens tem feito mulheres se levantarem para tomar espaços que homens não têm tomado. Ser homem, meus irmãos, não tem nada a ver com brutalidade, com arrogância, mas tem a ver com atitude, com posição. E como nós veremos na semana que vem, faltou a Adão a atitude de homem em sua família. Em terceiro lugar, meus irmãos, nós vemos nesse texto que o homem alcança a sua plenitude somente ao lado da sua mulher. O versículo 18 diz o seguinte, olha, disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. E um destaque interessante do texto. Até aqui em Gênesis, Deus não diz em momento nenhum que nada é ruim na criação. O único momento em que Deus fala que algo não é bom é quando Adão está só. E diz, olha, não é bom que o homem esteja só. E aí, às vezes, a gente faz as brincadeiras, né? Brincadeiras machistas, tem que ser reconhecidas, né? De que Deus não fez mulher para Adão, mas não fez mulher para ele, porque senão ia atrapalhar, né?
que Deus não permitiu que Jesus tivesse mulher, senão ele não cumpria a missão dele, né? Tem essas brincadeiras assim. Mas a realidade é que isso é totalmente contra as Escrituras. Deus não criou a mulher para ser um entrave na vida do homem. Olha só como diz o texto. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Essa tradução que nós temos, uma auxiliadora que lhe seja idônea, traz a ideia de alguém que é igual, mas é distinto. É a mesma ideia da tomada, né? Você tem os pininhos, você tem os 2 buraquinhos. Você não tem como fazer a tomada funcionar com a tomada macho, né? Macho com macho. E nem fêmea com fêmea, né? Então, a descrição bíblica para homem e mulher, a auxiliadora idônea, reflete alguém que está no mesmo nível de Adão, mas é diferente, ela complementa Adão. E havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem para ver como este lhes chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. E deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Mais uma vez o texto usa essa expressão. Adão não tinha um par complementar. Como disse alguém, olha, Adão olhava, né? Isso aí é um criativo intérprete, olhava para os animais e via os animais com seus pares. E ele sozinho. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e esse adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com a carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. E disse o homem: esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso deixará o homem pai e mãe e une a sua mulher, tornando os dois uma só carne. Ora, um e o outro, o homem e sua mulher, estavam nus, não se envergonhavam. Nós vemos aqui, meus irmãos, o destaque que nós já levantamos, que apesar de toda a perfeição criada por Deus, o homem ainda era incompleto. Isso aqui, meus irmãos, vai na contramão da filosofia moderna, tanto do machismo quanto do feminismo. É claro que as feministas irão tentar me bater se eu disser que feminismo é oposto ao machismo, porque elas vão dizer que o oposto do machismo é o femismo. Mas, na verdade, feminismo é um movimento político partidário. E como todo movimento político humano, ele tem intenções redentoras. O que eu quero dizer com isso? Ele pretende mudar uma realidade do mundo por meio de uma política. Assim como nós temos políticos de direita, conservadores, temos de esquerda, todos esses sistemas, eles querem resolver o problema do mundo por meio de uma política. E na prática, por mais que se diga que não, o viés ideológico que há no feminismo vai contra as Escrituras. Ao tentar dizer que a mulher é independente, ela não precisa de homem nenhum. Meus irmãos, isso é uma mentira. É tão mentira quanto dizer que o homem não precisa de mulher nenhuma. Você pode, na sua vida, escolher nunca se casar. Não estou dizendo que seja obrigatório que você case. Mas dependendo das razões pelas quais você decidir manter-se solteiro a vida toda, você está em pecado. Se o seu medo é ter que conviver com a mulher, você está em pecado. Se o seu medo como mulher é ter que lidar com o homem, você está em pecado diante da palavra de Deus. Porque segundo a palavra de Deus, nós fomos criados para nos complementarmos.
E nós sozinhos somos falhos e imperfeitos. O homem, meus irmãos, que diz que não precisa de mulher é machista. E a mulher que diz que não precisa de homem é uma femista, ou feminista, se você quiser assim dizer. Ambos afrontam a palavra de Deus, porque todos os sistemas humanos e políticos afrontam a verdade do Evangelho. Mas nós, como cristãos, meus irmãos, precisamos saber enxergar além. Enxergar além daquilo que o mundo está nos dizendo para vivermos a nossa vida segundo os padrões de Deus. Da mesma forma, meus irmãos, eu falarei mais sobre isso em outro momento, mas é bom dar uma pincelada aqui. Muitos estão tratando nos nossos dias filhos como maldição. Há países em que a perspectiva daqui a alguns anos é que a sua população original ela morra. Porque quando alguém se casa, essa pessoa não quer ter filho. E o que acontece? Gente que casa e não tem filho, fica o quê? Fica velha. E gente velha acontece o quê? Morre. E daqui um dia, quem vai ter na Terra? Aí você diz assim, não, mas tem muita gente no mundo. Eu não estou aqui dizendo, a minha intenção não é pregar que você se case e tenha 100 de filhos. Não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo é que o mandamento de Deus é que nós nos unamos no casamento e o propósito do casamento é que tenhamos filhos. Um sinal de saúde de alguém que entende a palavra de Deus é fazer isso, meus irmãos, porque esse é o caminho natural da vida. E se você não faz isso, você tem que ter uma boa razão diante de Deus para não fazer. Alguns decidiram assim fazer isso para se dedicar à obra de Deus e não há pecado nenhum nisso. E obviamente eu não estou em condições de julgar ninguém por suas decisões pessoais. Mas cada um de nós, meus irmãos, sabemos por que razão nós decidimos como vivemos. E nós sabemos que muitas vezes as decisões que tomamos estão sendo motivadas pela dureza de nosso coração e nosso pecado. Segunda coisa que nós vemos aqui, meus irmãos, que casamento só existe entre homem e mulher. Não existe casamento entre outra coisa. Com todas as letras. Isso é muito simples. A própria palavra casamento vem de casar. Se encaixar. A ideia de que Gênesis fala é essa, a ideia de se complementar. Homem e mulheres se complementam. Homens e homens não se complementam. Por mais que um homem mude a sua genética, que é mude a genética, não, mude as suas características físicas, né? Porque a genética não tem como ser modificada, por enquanto ainda não. Mas por mais que um homem se mude por cirurgias e pareça uma mulher, nunca será uma mulher. Por mais que uma mulher modifique o seu corpo para ficar parecida com um homem, nunca será um homem. Nunca será. Porque não podemos ser aquilo que Deus não nos fez. Nós estamos restritos a isso. Mas no tempo, meus irmãos, onde o subjetivo é mais importante do que o real, as pessoas começam a se dar a loucuras. E no tempo do politicamente correto, é pecado falar o óbvio. É errado falar o óbvio. Na Europa, meus irmãos, já tem gente que pensa que é gato. Não sei se vocês já viram, procura na internet. A menina gato. Ela diz que é um gato. E ela se comporta como gato. Ela coloca roupa de gato. Ela lambe as mãozinhas. Ela se comporta como gato. Ela diz que é um gato. Ela nasceu gente, mas ela quer ser gato. Então, se ela quer ser gato, a sociedade tem que aceitar que ela é um gato. Olha a loucura que a gente está chegando. O pastor Iago Martins trata disso na série de vídeos que eu mencionei aqui. Ele, inclusive, mencionando o mundo romano. No mundo romano, a promiscuidade era absurda. Relacionamentos homossexuais ocorriam normalmente. Tanto que a nossa palavra pedagogo vem do grego paidagogos, que é uma pessoa
que levava a criança até a escola e trazia de volta, porque ela podia ser molestada no caminho. Então sempre tinha um pedagogo, tinha uma pessoa ali para proteger a integridade física daquela criança. Porque isso era muito comum. Porém, dentro do mundo romano, era inadmissível o casamento homossexual. Deus concedeu ao homem, meus irmãos, autoridade sobre a criação, inclusive sobre a sua esposa. E aqui a gente entra num ponto que às vezes incomoda as irmãs. Dizer que homens têm autoridade sobre as suas esposas e que elas devem ser submissas. Mas quando a Bíblia fala em submissão, ela em momento algum está falando em humilhação, em subserviência tola e cega que aceita todos os mandos e desmandos. Ela está dizendo, assim como, digamos, uma figura bem distante, não vamos igualar muito do mundo militar, em de que um soldado deve obediência ao seu superior. Então, no casamento, há uma figura de autoridade e submissão, assim como na própria Trindade. Nós vemos o Filho de Deus, Jesus, se submetendo ao Pai. E em nenhum momento Jesus ele é inferior ao Deus Pai por isso. Apesar de diferentes em funções e características, meus irmãos, homem e mulher são iguais em valor e dignidade. A Bíblia deixa muito claro isso. Homens e mulheres são especiais e são criação de Deus, são inteligentes, capazes. Mulheres e homens são tão competentes uns com relação aos outros que não há essa distorção. Algumas pessoas acham, não, a mulher é enganada mais facilmente por causa do relato de Gênesis 3, a gente vai ver, mas não tem a ver com isso, né? Psicologicamente, fisicamente, obviamente temos nossas diferenças, mas a mulher não é inferior ao homem, nem o homem superior à mulher, ou inferior também. Nós somos iguais em valor, em dignidade, porém diferentes em funções, em posições. A Bíblia nos ensina o complementarismo, como já disse, nós nos complementamos. Nós vemos aqui, meus irmãos, que sobre a aliança do casamento, homem e mulher são a maior expressão da imagem e semelhança de Deus. Quando nós vemos no versículo 24, por isso deixa o homem pai e mãe e une a sua mulher e tornam-se os dois uma só carne. Você já reparou que o casamento, ele representa a união de Deus na Trindade? O único lugar na Bíblia onde aparece a ideia de unificação, como na Trindade, é no casamento. Por isso, meus irmãos, o casamento é tão importante. Quando um homem decide tomar uma mulher como sua esposa, eles estão se tornando uma só carne. Estão se tornando uma única entidade, digamos assim. Não há mais espaço para divisionismo. Embora sejam pessoas individuais, eles são um só corpo. Eles estão unidos de uma forma especial e que representam a união divina entre as pessoas da Trindade. Portanto, no casamento, não existe o espaço pela obra de Deus para vidas que vão em rumos distintos. Assim como o próprio Deus tem um único propósito no casamento, nós devemos andar numa única direção. E por fim, meus irmãos, nós vemos que Deus nos criou para vivermos em perfeita harmonia, expressando de forma perfeita o relacionamento do Deus Trino. Meus irmãos, o propósito de Deus para nós, o propósito de Deus é que nossas famílias sejam bênçãos, que nós amemos nossas esposas, que as esposas amem e se submetam aos seus maridos e que, acima de tudo, sejamos sujeitos à palavra de Deus. Mas se alguém, meus irmãos, não é submisso à palavra de Deus, essa pessoa não irá ser submissa a homem algum. Se um homem não é sujeito à palavra de Deus, ele não amará mulher alguma. Se um homem não é submisso a Deus, ele não guardará a palavra de Deus.
A origem da família, meus irmãos, está em Deus. Deus planejou a família. Mas, diante disso tudo, por que ainda vivemos em conflito? É o que nós trataremos no próximo sermão, no próximo domingo. Espero vocês aqui e Deus nos abençoará com sua palavra. Que nós possamos refletir nessa noite sobre os princípios de Deus para nós e ver se nós estamos pensando, vivendo e agindo em conformidade com a palavra de Deus e que Deus abençoe a sua família. Vamos louvar ao Senhor.